E olá, Leode. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui então para falar um pouco sobre as etapas iniciais da língua inglesa, né? Se você caiu aqui de paraquedas e não tem a menor ideia do que seja inglês antigo, inglês moderno, inglês médio, inglês moderno inicial e todas essas coisas, ou até sabe um pouco, mas gostaria de saber mais, esse vídeo é para você então, né? Nós vamos começar a falar então sobre como que a língua inglesa surgiu e quais as suas diferentes etapas, não é? Porque assim como toda língua, ela muda conforme o tempo. Então, por exemplo, nós falamos aqui no Brasil uma variante do português, que é o português brasileiro. É uma variante porque ela é derivada do português de Portugal, mas ela é uma língua própria já, né? Ela se derivou de outra e se tornou uma língua independente. Ao passo que o próprio português brasileiro ele também vai variar conforme o tempo, né? O português que nós estamos falando hoje em 2025 é bem diferente do português que se falava em 1500. Inclusive, se você nunca fez esse experimento, dê uma olhada na grafia original da carta de Pero Vaz de Caminha, de 1500. É muito interessante ver como que era o português naquela época. O mesmo fenômeno acontece então com o inglês, né? A gente vai ter hoje em dia a maior divisão da língua inglesa entre o inglês dito americano dos Estados Unidos e do inglês britânico. Mas o inglês britânico, por sua vez, também foi mudando conforme os séculos, né? E diga-se de passagem, teve uma mudança muito mais significativa do que o português, porque o português é uma língua que vai surgir aí na Idade Média, uma variante do latim, enquanto o inglês vai ser uma língua mais antiga. Ela vai existir aí basicamente desde o século V, né? Então, enquanto ainda se existia Império Romano. Pois bem, de forma bem direta e objetiva, já para você entender do que eu estou falando. O inglês antigo, ele é a primeira etapa da formação da língua inglesa. Ele foi falado do século V, ou seja, dos 400 e pouco aí, até 1066, ou seja, século XI. Então a gente vai ter aí 600 anos quase de inglês antigo sendo falado. A partir de 1066 a gente vai ter o que a gente chama de inglês médio, que é um inglês mais afrancesado, eu já vou explicar isso o porquê, mas ele é o inglês, por exemplo, que a gente encontra nas obras do Chaucer, por exemplo, ou muitos contos arturianos, muitos romances. Por exemplo, um personagem muito famoso dessa época que é o Robin Hood. Robin Hood, ele é uma figura folclórica, né? Não existiu, mas se ele tivesse existido, ele estaria falando inglês médio, ele seria dessa época aí. Todo o ciclo arturiano envolve também esse período do inglês médio, após que o inglês antigo ele é o período do Beowulf e de outros heróis aí mais germânicos antigos. O inglês médio vai até 1450, então quase aí no período do surgimento do Brasil, né, no século XVI. O inglês médio vai parar no século XV e de 1450 até 1650, ou seja, por 200 anos, a gente vai ter o que a gente chama de inglês moderno inicial, que ainda não é o inglês moderno que nós temos hoje. Ele é o inglês, por exemplo, do Shakespeare e o inglês também do John Milton e de outros poetas também menos conhecidos aí. É o inglês também, por exemplo, da King James Bible, a primeira tradução em língua inglesa da Bíblia, que foi feita após a Reforma Protestante na Inglaterra. E é isso, então, essas três primeiras etapas da língua inglesa que vão dar, vão preparar o terreno, então, para o surgimento do inglês moderno, que é o que nós temos hoje. Pois bem, neste livro aqui a gente tem eu vou ler aqui para vocês, então, a gente tem um trecho da Bíblia Latina, a Bíblia Vulgata, traduzida então para as três variantes aí que a gente está falando do inglês: o inglês antigo, o inglês médio e o inglês moderno inicial. Então, para vocês poderem perceber
como essa variação ocorreu através do tempo. Então, primeiro em inglês antigo. Så lite omtrent hon was geworden, gebot från tant Kaiser Augusto det all I behet wirft were tomerkot. Ok? Agora vamos para o inglês médio. For so it was done in 2 days, a mandament went out from Caesar Augusto that all the words should be described. Muito mais parecido com o francês do que o inglês antigo, não é mesmo? E agora vamos para o inglês moderno inicial. And it came to pass that in those days there went out a decree from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled. Ok? Essa pronúncia mais afrancesada ainda se fazia presente nessa época do Shakespeare, tá? Somente depois que a gente vai começar a ter um pouco mais dessa fonologia que a gente está acostumado a ter do inglês de hoje em dia. E isso vai explicar de onde veio o inglês, porque o inglês é o que a gente chama de uma língua germânica. Ou seja, ela não é do ramo latino. Então ela cresceu independentemente da influência do latim e do Império Romano. Ela é, na verdade, originária dos povos germânicos, que eram os rivais dos romanos, né? A história de como surgem os povos germânicos é um pouco difícil, porque eles não tinham tanta cultura de escrita quanto os romanos têm, então é um pouco difícil saber o que é lenda, o que não é, quando as coisas aconteceram exatamente. Mas supõe-se que eles tenham surgido originalmente no norte da Europa, talvez aí por volta da região da Suécia, e eles se dividiram basicamente em 3 grupos. O grupo nórdico, os que sempre ficaram no norte, que é o que a gente dá origem ao que a gente chama hoje de línguas nórdicas, né? O sueco, dinamarquês, norueguês, islandês, etc. Um ramo que chegou no continente europeu e foi para o leste, portanto, mais para a região da Ucrânia, da Polônia, até da Rússia, que é um ramo que se extinguiu e não existe mais, que era o ramo gótico, ou godo. Você talvez se lembre das aulas de história, que a gente ouvia falar dos ostrogodos, visigodos, vândalos, todos esses povos aí, eles eram o ramo oriental dos povos germânicos. O inglês surge, então, portanto, do ramo ocidental, né? A gente vai ter o ramo nórdico, que vai continuar lá com as línguas vikings, o ramo oriental, que vai ser extinto, e o ramo ocidental, que vai dar origem ao alemão, ao holandês, ao luxemburguês e outras línguas aí. O inglês vai vir daí. Como que ele vai vir daí? Porque nessa época, então, no século V, diversos povos germânicos que estavam ali na Europa, eles acabaram imigrando para a Inglaterra. Eles acabaram subindo um pouco, procurando novas terras. Eles eram povos colonizadores, né? Eles estavam se estendendo por toda a Europa e acabaram chegando lá na Inglaterra. E lá, então, começou a se desenvolver o dialeto deles, que acabou virando o inglês, né? Quem eram esses povos? A gente tem no Instagram uma série de posts falando sobre os diferentes povos que constituem o que nós entendemos por anglo-saxões, mas basicamente a gente tinha 3 grupos que eram os que mais ficaram, né, para a história. São os anglos, os saxões e os jutos, mas tinha outros também, frísios e etc. Fora os povos nativos também da Inglaterra. Esses 3 povos, então, eles eram germânicos, vindos do sul vindo da parte continental da Europa, partes do que hoje seria Alemanha e Dinamarca. Apesar de eles serem parentes, não quer dizer que eles se davam muito bem, eles viviam brigando entre si também. Cada um falava mais ou menos aí uma variante, né, do seu idioma. Eles conseguiam se entender, mas também não estavam falando exatamente o mesmo idioma. E então acabou-se então por denominá-los ingleses, né? O termo inglês, English, vem dos anglos, Angles. Essa origem é um pouco debatida de onde vem esse nome, mas supõe-se que
venha de angle, de gancho, anzol, né, vamos dizer assim, podendo fazer referência ou à prática da pesca, que talvez eles teriam, ou fazendo referência à região que eles vieram da Dinamarca, que seria uma região estreita, e aí seria quase como se fosse um gancho. Não dá para se afirmar com certeza. Mas enfim, para eles, então, do século V até o século XI, como eu tinha mencionado, eles estavam falando vários idiomas, né, vários dialetos, e eles iam se definir, então, se você perguntasse para um deles, então, você é de que povo? Eles iam falar, eu sou um saxão, eu sou um anglo, eu sou um juto. Em que língua você fala? Eles iam falar que eles estavam falando inglês, English. Mas esse termo que nós vamos ter posteriormente, anglo-saxão, na verdade ele surge com um outro objetivo. Estou pegando aqui esse livro Early English, A Study of Old and Middle English, do John Williams Clark, da Universidade de Minnesota. Ele vai contar aqui pra gente que, na verdade, esse termo anglo-saxão surgiu quando um historiador lombardo, ou seja, italiano, chamado Paulus Diaconus, no século VIII, estava fazendo um estudo a respeito dos povos germânicos, e como ele quis diferenciar os povos saxões que estavam na região da Alemanha, na Europa continental, dos saxões que estavam na Inglaterra, ele chamou então os anglo-saxões, ou seja, os saxões ingleses, diferente dos saxões alemães da Europa continental. E aí acabou surgindo esse termo geral anglo-saxão para todos os povos da Inglaterra. Pois bem, esse período, então, do século V ao século XI é chamado de período anglo-saxão, período em que se falava a língua anglo-saxã ou inglês antigo, né? Inglês antigo porque a gente vai ter outros desmembramentos posteriores dessa língua, mas se você perguntasse para eles, na época, eles diriam apenas que estavam falando inglês, English. Por que então eu disse a data de 1066, que é uma data um pouco mais precisa para o fim do inglês antigo e o início do inglês médio? Porque em 1066 vai acontecer um evento histórico muito importante chamado a invasão ou conquista, vai depender aí de qual fonte você está utilizando, invasão normanda. Os normandos, eles eram um povo também da Europa continental, na região que hoje seria o norte da França, invadiram a Inglaterra e mudaram totalmente a cultura anglo-saxã que estava lá até então. A gente diz que o inglês passou a ser afrancesado por causa dos normandos, mas eles não falavam exatamente francês. Eles falavam normando, que é, a gente pode dizer um dialeto do francês, mas é um dialeto mais germânico, porque cabe lembrar que na região da Franquia, que é o antepassado da França, aí antes do ano 1000, até aí 800, 900, a gente tinha o Império Carolíngio, do Carlos Magno, que era um reino germânico. Então a gente tinha assim uma língua germânica sendo falada na região da França. Então o anglo-saxão, os ingleses, eles foram na verdade mais influenciados por esse francês mais germânico do que propriamente pelo francês de Paris mais latinizado. Em 1066 então ocorre essa invasão. E a gente costuma delimitar, então, que a partir desse período a gente vai ter inglês médio, que é uma outra etapa, que a gente vai ter uma grande mudança em todos os aspectos, fonológico, sintático, vocabular, todos os sentidos da língua inglesa. Ela vai se passar a se tornar uma língua um pouco mais latina, mais latinizada. É por isso que hoje em dia, quando você vai ver inglês, você pega algumas palavras como idea, por exemplo, que é muito próximo de ideia pra gente, é um cognato bem reconhecível, porque, na verdade, essa idea entrou no inglês por causa do francês normando. Então, a gente vai ter muito mais um léxico, um vocabulário muito mais latinizado no período do inglês médio
porque do inglês antigo, que era um vocabulário bem germânico. Se você pegar um texto em inglês antigo, você vai falar, nossa, isso parece alemão, por exemplo, né? Mas enfim, é isto. Essa é então basicamente a história da mudança histórica da língua inglesa desde a sua fundação até os períodos aí dos dias modernos, ok? Se ficou alguma dúvida, por favor, não hesite em comentar. Considere-se também se inscrever no nosso canal e nos seguir lá no Instagram, ELD English Brasil, para ficar sempre por dentro quando a gente fizer novos posts e novos vídeos, ok? No mais, até a próxima!